Fala pessoal, e aí, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou um professor de História e eu estou aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a Idade Média, falar um pouquinho sobre o processo de transição da Antiguidade para a Idade Média, o surgimento de reinos durante esse período e também falar um pouquinho sobre a Idade Média Oriental, ou seja, sobre o Império Bizantino, beleza? Então se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse assunto, se liga nessa videoaula. Bom, pessoal, a Idade Média é dividida em duas partes, a Alta e a Baixa. Na Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, nós temos alguns eventos entre os quais podemos destacar as invasões bárbaras, a descentralização política, a ruralização da sociedade, a formação do feudalismo e a consolidação da Igreja. Na Baixa Idade Média, conhecida assim o período que vai do século X ao século XV, nós vamos ter as Cruzadas, o Renascimento Comercial, o Ressurgimento Urbano, a crise do feudalismo e o surgimento da burguesia. Para quem não sabe, a Idade Média ela vai começar no ano 476 d.C., após a queda do Império Romano Ocidental, e vai até o período do ano de 1453, quando Constantinopla, capital do Império Bizantino, acaba caindo para os povos árabes. Ah não, sério? Ainda durante esse período, nós vamos ter também a formação de outras civilizações, como é o caso, por exemplo, da civilização árabe, através da ampliação dos seus territórios com o Império Islâmico, a partir exatamente do século VII. Durante o processo de transição da Idade Antiga para a Idade Média, nós vamos ter uma síntese das instituições romanas e das populações bárbaras. Nas instituições romanas, nós vamos ter, por exemplo, a formação da vila, que vai se tornar depois o feudo, estrutura social baseada no chamado colonato, é uma espécie de servidão, principal religião, o cristianismo, adaptada justamente à estrutura germânica, que era um dos povos bárbaros, baseadas no chamado comitatus, era um termo que designava lealdade, o beneficium, que era recompensa, direito consuetudinário, que era basicamente uma ideia de tradição, ou seja, eles viviam conforme costumes tradicionais. O processo de formação do feudalismo ele vai se dar justamente nessa transição da Idade Antiga para a Idade Média. Porém, o auge do feudalismo ele só vai se dar na Baixa Idade Média, por volta ali dos séculos XI até o século XIII. Os povos bárbaros, sem dúvida, foram os povos que influenciaram na formação dessa Idade Média, não só pela invasão ao Império Romano, mas também por conta da sua participação cultural na formação desse novo mundo medieval. Os povos bárbaros chamados de povos que não possuíam culturas nem grega e nem romana. Dentre esses povos bárbaros, a gente pode destacar, por exemplo, os povos germânicos, que eram o principal grupo, formado pelos suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, anglos e saxões. Dentre todos esses povos, a gente pode considerar, para efeito de nossos estudos, o principal, que é o povo franco. Esses povos viviam de uma economia agropastoril, ou seja, uma economia baseada na agricultura e também no cuidado de animais. Eles não conheciam o comércio e também não possuíam moedas, além de não possuir também uma forma escrita. Esses povos tinham como base religiosa o politeísmo, e inicialmente eles não possuíam propriedade privada. O seu poder político era baseado em caça de guerreiros e o seu direito, como já mencionado, era baseado na tradição. Além, é claro, de existir o chamado comitatus, que eram os laços de dependência entre os guerreiros, ou seja, uma ideia de lealdade. É mesmo, é? Aqui nós podemos perceber a divisão da Europa nesses povos bárbaros. Todos eles, o povo que mais vai se destacar durante a Idade Média vai ser de fato o povo franco. Inclusive formando um império chamado de Merovingio e depois Império Carolíngio. Ele também pode ser denominado de Reino Cristão dos Francos. Esse povo vai viver na região denominada França atual e ele vai ser o único de fato povo bárbaro realmente duradouro. Ele vai dar origem a duas dinastias, a Merovingia e posteriormente a Carolíngia. A dinastia Merovingia ela vai iniciar lá no ano de 496 com Clovis, que vai se converter ao cristianismo. Dentre as suas conquistas, nós vamos ter a conquista da região da Gália, processo de ruralização das estruturas sociais e econômicas. Há também uma distribuição durante esse governo de terras entre o clero e a nobreza, forte fragmentação do poder. Os últimos reis da dinastia, que vão ser considerados reis indolentes por terem incompetência administrativa, eles vão acabar dando espaço aos chamados prefeitos de palácios,
ou podemos chamar também mordomos do paço. Esses prefeitos de palácio, eles vão acabar assumindo o poder e estabelecendo novas formas de governo. Governos baseados não só naquilo que eles falavam, mas também naquilo que eles faziam. Dentre esses governos, a gente pode citar, por exemplo, Carlos Martel, que vai ficar conhecido por realizar o grande bloqueio aos árabes na Batalha de Poitiers, na região da França. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa batalha vai impedir que os árabes, de certa forma, adentrassem o território europeu e conquistassem, assim, os territórios que antes eram dominados pelos povos bárbaros. Obviamente, acabaria impedindo os planos da Igreja Católica. 1 hour later. Após esse período, nós vamos ter a chamada dinastia carolíngia, que vai ter início a partir de um cara chamado Pepino o Breve, que vai governar entre os anos de 751 até 778. Dentre os eventos desse governo, nós podemos citar, por exemplo, a expulsão dos lombardos da Península Itálica, doações para a Igreja Católica, como é o caso, por exemplo, do patrimônio de São Pedro, e também um grande apoio dessa dinastia à Igreja Católica, visto que ela era uma fonte de dominação mental. Ou será que não? Logo em seguida nós vamos ter o governo de Carlos Magno. É tido como o auge do governo dos francos. É importante destacar que durante esse governo nós vamos ter sucessivas guerras de conquista e que de fato ele vai ficar conhecido porque ele vai conseguir expandir o território dos francos ao máximo que de fato ele conseguiria. Tanto é que o grande objetivo de Carlos Magno é estabelecer um novo Império Romano, obviamente dominado pelos francos. Durante esse período, nós vamos ter diversas doações para os nobres, criando laços de dependência, como é o caso, por exemplo, na criação de títulos de nobreza, além, é claro, de estabelecer uma centralização relativa, ou seja, não era uma centralização como um império de fato ocorria, mas que essa centralização conseguiria organizar todo o território conquistado. Carlos Magno ele vai ter grande apoio da Igreja Católica, porque ele vai conseguir auxiliar a igreja no processo de expansão, além, é claro, de criar divisões imperiais em aproximadamente 300 partes. São elas os condados, os ducados e as marcas. Além, é claro, de criar o chamado missi dominici, que são espécies de funcionários imperiais que cuidavam da burocracia, ou seja, eles, por exemplo, ajudavam na administração e inclusive ajudavam também no recolhimento de impostos. Durante o governo de Carlos Magno, nós vamos ter o chamado Renascimento Carolíngio, que é a preservação de obras clássicas em escolas eclesiásticas. Após o governo de Carlos Magno, nós vamos ter o governo de seu filho, Luís o Piedoso. Porém, ele não vai conseguir estabelecer um governo igual ao de seu pai, gerando um empobrecimento do Império Carolíngio e um enfraquecimento do mesmo. A partir daí, nós vamos ter um agravamento da descentralização política, criada inclusive pelo Carlos Magno. Os nobres que haviam ficado com terras nos chamados condados, ducados e marcas, eles agora queriam ter maior autonomia, fazendo com que o governo do rei se tornasse um governo isolado. Por isso que nós vamos ter diversas disputas pela sucessão imperial após a morte de Luís o Piedoso. No ano 843, nós vamos ter o chamado Tratado de Verdun, que vai ser a divisão do império em 3 partes: o Ocidente, o Centro e o Oriente. Esse tratado vai fazer com que todo o império conquistado pelos francos acabasse se tornando um império fragmentado, e com isso ocorre o processo de decadência do Império Carolíngio. 3 hours later. Além, é claro, do Império Carolíngio, nós também temos o Império Bizantino, um império que vai se concentrar principalmente na capital, Constantinopla, e que vai conseguir agregar partes da cultura romana e oriental no mesmo local, fazendo com que esse império durasse em torno de 1000 anos. O Império Bizantino, então, ele vai ser uma mistura entre o Império Romano do Oriente e o Império Grego, formado justamente naquela região. Por que nós vamos ter uma grande influência dos gregos? Porque naquela região onde vai se estabelecer Constantinopla, era uma antiga cidade grega, denominada de Bizâncio. E essa região ela vai gozar de diversos privilégios, dentre eles a própria localização geográfica, porque ficava justamente num local onde nós tínhamos o contato entre o Oriente e o Ocidente, e a partir dali se formava uma grande rota comercial. O Império Bizantino ele vai possuir 2 pontos importantes: o comércio ativo e a produção agrícola próspera. Isso vai gerar bastante riqueza para essa área, além, é claro, de ser um lugar estrategicamente favorável à resistência às invasões.
O Império Bizantino também possuía uma centralização política baseada no imperador. Porém, existe uma diferença. No Império Bizantino, nós vamos ter o chamado Césaropapismo, que é a junção da figura do imperador mais a figura do Papa, ou seja, o imperador ele acumulava 2 cargos e 2 forças, que era o de imperador, chefe do exército, mais o chefe da igreja. Um dos principais imperadores que o Império Bizantino vai possuir vai ser um cara chamado Justiniano, e ele vai determinar o chamado auge do Império. Por quê? Porque nós vamos ter diversas conquistas territoriais, dentre elas a Península Itálica, a Península Ibérica e também a região do norte da África. Durante o seu governo, Justiniano procurou desenvolver diversas formas de melhorar a organização e a administração do Império. Para isso, ele vai fazer uma compilação do direito romano a partir do século II, criando o chamado Corpus Juris Civilis. Os poderes justinianos eles eram ilimitados e ele, de fato, possuía diversos privilégios. Além disso, oferecendo também privilégios para a igreja e para a nobreza. Durante o governo justiniano, nós vamos ter uma marginalização de colonos e também de escravizados, gerando aí uma forte divisão social. Bom, pessoal, é importante destacar que durante o governo justiniano nós vamos ter, inclusive, algumas revoltas, principalmente por conta da burocracia centralizadora, dos diversos gastos militares e também a cobrança de impostos. Dentre essas revoltas, a gente pode citar, por exemplo, a sedição de Nice. Por meio desse movimento de rebelião, grande parte da população vai manifestar o seu descontentamento contra a excessiva cobrança de impostos realizada pelo Estado e contra o despotismo de Justiniano. Inicialmente, os rebeldes alcançaram êxito, derrotaram a guarda real e dominaram quase toda a cidade, proclamando um novo imperador. Justiniano pensou em fugir, mas, demovido por Teodora, que era sua esposa, persistiu e esmagou a revolta. A revolta de Nica foi violentamente reprimida pelo exército e mais de 30 mil pessoas foram mortas em combate. Embora inicialmente o poder do imperador fosse seriamente ameaçado pela eclosão da revolta, após a eficaz repressão imposta para os rebeldes, Justiniano reafirmou ainda mais a sua condição de imperador absoluto e comandou a teocracia bizantina até o ano 565. Justiniano também vai se destacar como um grande construtor, através de fortificações em todas as fronteiras, estradas, pontes, templos, como é, por exemplo, a construção da Igreja de Santa Sofia, e edifícios públicos também foram algumas de suas obras. Aqui nós podemos observar, por exemplo, a Catedral de Santa Sofia, uma catedral com estilo único. É realmente uma construção belíssima. É mesmo, é. E aqui nós temos a extensão máxima do Império Bizantino, que pega regiões da África, da Europa e da Ásia. Durante o governo do Império Bizantino, nós vamos ter o surgimento de algumas heresias consideradas por eles. Dentre essas heresias, a gente pode citar, por exemplo, o chamado monofisismo, ou os monofisistas, que é a negação da Santíssima Trindade. Eles consideravam apenas Cristo como a natureza divina, ou seja, negando a ideia da Trindade atribuída à Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Ocidente. Além disso, nós vamos ter também a chamada iconoclastia, considerando de fato diversas imagens como símbolo de adoração. Eles vão passar a destruir esses ícones. Esses elementos vão acabar gerando o chamado cisma do Oriente, um rompimento entre a Igreja Cristã Ortodoxa, que era a Patriarca de Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com governo em Roma e de fato orientada pelo Papa. O Império Bizantino ele vai começar a sofrer diversos problemas com as sucessivas invasões de povos bárbaros e árabes a partir do século VII e do século VIII. Porém, só no século XI e no século XIII é que de fato ela vai acabar sofrendo grandes derrotas por conta das cruzadas, que vão acabar fragilizando as suas fronteiras. E no ano de 1453, ela vai acabar sendo conquistada pelos turcos otomanos, que é justamente um marco histórico que delimita oficialmente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Ou seja, o Império Bizantino ele trouxe diversas influências do ponto de vista histórico para a sociedade ocidental e oriental, que muitos desses monumentos estão presentes na sociedade contemporânea e fazem parte, de fato, da construção histórica atual.
beleza? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Não esquece de dar like nesse vídeo. Também não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima aula e tchau!